vivo, mas está preta. A mesma coisa que aconteceu. Ô, pessoal, está dizendo que está ao vivo. Está ao vivo. Está ao vivo, estamos aqui. Mas você está vendo a gente? Estou vendo todo mundo aqui. Por que está preta a minha... Bom, então tá. Então vamos embora. Eu vou ficar preta aqui. Então... Ok, então... Boa tarde. A gente começa agora mais uma transmissão ao vivo aqui de Tutameia. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Maringoni, nosso convidado especialíssimo de hoje, nesse dia que é aniversário de muitos fatos importantes aqui para a humanidade. Nós estamos em 1945, foi a assinatura, a Alemanha assinou a rendição às tropas aliadas. Em 1954, as tropas francesas se renderam ao Vietnã, né? Em Dien Bien Phu, né? E sob essa inspiração desses eventos internacionais, a gente vai ter essa entrevista aqui com o nosso especialista em relações internacionais, que a Leonora vai apresentar ainda com mais detalhes. Não, professor da Universidade Federal do ABC, autor, especialista em Venezuela. Isso. Autor desse livro, aqui, A Venezuela que se Inventa, da Fundação Perseu Abramo. Editor da revista Socialismo e Liberdade, não é, Maringoni? Da Fundação Lauro Campos. Da Fundação Lauro Campos do PSOL. Maringoni foi candidato do PSOL ao governo do Estado de São Paulo. 2014, na última eleição. E é um analista da situação mundial, especialmente latino-americana, e da Venezuela em especial. Então, a Venezuela tem eleições agora no dia 20, e a gente queria ver a avaliação Maringoni sobre essa situação toda aí no país. A gente tem muitas informações desencontradas, né, aqui no Brasil. Queria entender o que está acontecendo na Venezuela hoje. Bom, primeiro de tudo, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Eleonora. Boa tarde, Rodolfo. Amigos aí de 40 anos aí que a gente se conhece, atravessando uma fase muito importante da vida brasileira, que foi o final da ditadura, a construção da democracia, que está em risco agora, né? Nós vamos ter na Venezuela, no dia 20, nós temos 3 eleições definidoras na América, pelo menos 3 definidoras na América Latina esse ano. A eleição da Venezuela, agora em 20 de maio, a eleição no México, mês que vem, a eleição do Brasil em outubro. Então, elas podem reconfigurar um quadro latino-americano, se vai se consolidar essa onda de direita, essa onda conservadora, ou se vai ser colocado algum anteparo a essa verdadeira onda neoliberal que está de volta na América Latina de uma maneira muito mais selvagem do que aquela dos anos 90. Mais selvagem que dos anos 90? Por mais quê? Selvagem. Porque nos anos 90 você ainda tinha uma preocupação de privatizar alguns setores que eram muito importantes, telefonia, parte do setor elétrico, mas não as geradoras, eram as distribuidoras, né? Mas a geração de energia ficou na mão do Estado, a Petrobras ficou na mão do Estado, e o discurso é de que iria se aumentar a eficiência. A privatização agora, ela não tem nenhum argumento, é uma privatização de desmonte, é uma privatização, no caso da Petrobras, gravíssimo, porque é a venda das refinarias, que é onde você investe tecnologia de verdade, no refino do petróleo, e a Petrobras pode terminar como uma extratora de óleo cru, ou seja, o produto sem passar pela sua fase de acabamento industrial e vai gerar gasolina e derivados, gasolina, querosene, gasolina de aviação, material para a produção de asfalto, enfim, todo o material para a indústria petroquímica, que é onde a rentabilidade do petróleo está colocada. Quando você cota o preço do barril, você está cotando o barril para ser refinado, o preço em relação ao refino. Você vai ser um extrator de petróleo cru, você vai tirar petróleo do solo e vai exportar isso sem passar pela fase de beneficiamento, que isso que gera divisas para o país. Então, no caso aqui, é uma privatização que não obedece nenhum sentido estratégico. Na época do Fernando Henrique, Menem, Fujimori, os outros, né? Sim, era uma inserção subordinada, mas ainda existia um apelo sedutor para a população. Olha, nós vamos privatizar a telefonia, mas o telefone vai ficar mais barato, a energia vai ser barateada, vai ficar mais eficiente, vão acabar os apagões. E a gente sabe que isso não era verdade. No caso da telefonia, houve a coincidência
do salto tecnológico, que foi a tecnologia digital, que de fato barateou o preço das linhas, da transmissão de dados e tal. Mas isso não se deveu à privatização. Essa é muito mais selvagem porque não tem projeto algum, é um projeto de entrega, um projeto de você rebaixar o país a uma situação de anexo dos interesses do centro capitalista, e dos países da OCDE, dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Então, é muito mais selvagem. E nessa selvageria que se dão essas eleições. Por isso, o embate na Venezuela ele é tão áspero. As pessoas falam, mas o Maduro não faz um governo totalmente democrático, com separação de poderes. Não, você pode criticar a Venezuela em uma série de aspectos, mas o embate que está sendo feito lá é um embate com uma direita tão selvagem quanto a brasileira. Então, o Maduro faz num país pequeno, num país secundário, num país que 97,5% da sua pauta de exportações é petróleo, um país sem indústria. É um embate muito duro. Eu acho que há exagero, sim, por parte do governo Maduro, mas, fundamentalmente, a opção lá é entre a Venezuela voltar a ser o que foi ao longo da maior parte do século XX, que é uma plataforma de extração de petróleo para o mercado americano, para o mercado europeu, ou se constituir como um país soberano, uma nação, de alguma forma, com direitos para a sua população. E o que tem de verdade de tudo que se fala hoje sobre a situação econômica da Venezuela? É uma situação precária, mas há um alarde sobre a situação da população, da alimentação, da saúde, a fuga nas fronteiras. Parece tudo um tanto quanto exagerado ou não? Primeiro, a gente precisa dar uma olhada qual é a natureza da crise da Venezuela e onde ela pode ser resolvida. A natureza da crise da Venezuela ela não tem origem internamente, embora existam condicionantes internos dessa crise. É uma crise do preço do petróleo no mercado mundial que oscila muito. Aliás, uma das coisas mais complicadas para os economistas preverem é por que o preço do petróleo oscila tanto. A gente não pode dizer que é só por conta da oferta e da demanda. O preço do petróleo ele tem um componente especulativo, porque você compra petróleo no mercado internacional, no mercado futuro. Ou seja, você compra petróleo para daqui 10, 20... A China comprou petróleo da Venezuela para daqui a 40 anos. Como é que você cota o preço do petróleo? Nós estamos em 2018, em 2058. Qual é a projeção? Não existe mínimo de projeção. Você pega a variação tendencial do preço, se ele está subindo ou está descendo, calcula o número de reservas mundiais, vê quanta demanda vai aumentar e estabelece um preço que tem muito de chute. Se o mercado aceitar, ele está mantido para daqui a 40 anos. Se o mercado não aceitar, ele vai cair, mas é um petróleo que sequer foi extraído do solo e muitas vezes sequer foi descoberto. É uma loucura a especulação do preço do petróleo. E essa especulação no mercado futuro determina o preço do presente. Então, o Maduro já não consegue ter poder sobre o mercado mundial de petróleo. E o mercado mundial que opera com esse grau de irracionalidade especulativa. A crise se deu porque, em 2015, 2016, a Arábia Saudita, em aliança com os Estados Unidos, resolveram fazer uma iniciativa deliberada para baixar o preço do petróleo no mundo. Qual é a vantagem? Por que a Arábia Saudita pode fazer isso? A Arábia Saudita é um país da OPEP. O mercado de petróleo também funciona com oferta e com a demanda. A OPEP, geralmente, são 7 países membros da OPEP, a Venezuela é um deles, a Nigéria, a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque. A OPEP, ela regula o preço internacional, ela tenta regular, reduzindo ou aumentando a cota que cada país produz por dia. Quando você aumenta a produção, tem uma oferta maior, o preço tende a cair. Quando você reduz, o preço tende a subir. Os poços da Arábia Saudita estão todos descobertos, eles já estão todos perfurados. O que é caro? O que é difícil você fazer no mercado de petróleo? O que é difícil é você achar onde tem petróleo. Quando você fura e o petróleo começa a jorrar, aquele poço se autoalimenta. Você não tem mais gás. Você bota uma torre, você tira o petróleo do fundo da terra, do mar, e você fica só tirando o petróleo. O custo desse poço, que está funcionando há 30, 40 anos, já está descoberto, é mínimo. Porque você já está com maquinário, já está pago. Então, o custo de produção de um posto de petróleo médio na Arábia Saudita é de 6 a 8 dólares o barril. O custo de produção no pré-sal está perto de 25, 30. O custo, só para tirar debaixo da terra.
Então, quando o preço do petróleo está a $75 o barril, como está hoje, a Arábia Saudita tem um lucro, uma entrada de capitais impressionante. O preço do petróleo, a Venezuela produz um petróleo de refino difícil, o petróleo cru pesado, que tem um preço um pouco inferior. O custo de produção na Venezuela é um pouco mais caro por causa desse refino. Está em torno de 15 a 18 dólares o barril, 22 até, uma vez que eu entrevistei o Ali Rodrigues, que foi presidente da PDVSA há uns 10 anos. Falou, 20, 22 é um preço que a gente começa a sair do vermelho, mas o melhor é um preço acima de 40 dólares o barril. Bom, o que a Arábia Saudita fez? A Arábia Saudita aumentou a produção, o preço do petróleo caiu muito, o preço do petróleo caiu, o petróleo Brent, que é o petróleo de alta qualidade, a 32 dólares o barril, e o petróleo venezuelano, que é o cru pesado, esse petróleo de menor qualidade, caiu para 26 dólares o barril. A Venezuela, o Irã e a Rússia ficaram com a corda no pescoço. Tem muita gente que acha até que isso foi uma coisa geopoliticamente estudada para esmagar esses adversários dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Eu estou com o Celso Amorim. O Celso Amorim fala o seguinte, as pessoas reclamam, ele dizendo, aspas, ele dizendo, as pessoas reclamam que eu acho que existe teoria da conspiração em tudo. Ele falou, olha, eu já vivi muito, hoje eu só acredito em teoria da conspiração. É claro que foi, porque foi uma queda artificial e planejada. E teve efeito, porque a economia russa, que desde 2011, 2012 estava se desacelerando, entrou em recessão. Ela está saindo da recessão e está de novo em dificuldade. Ela não está funcionando a pleno vapor. O Irã também. O Irã era um dos eixos do mal, que teve todo o contencioso do programa nuclear do Irã, no qual o Brasil teve um papel importante, e a Venezuela ficou com a corda no pescoço. Foi nessa fase do preço do petróleo a 26 dólares o barril que as contas internas da Venezuela foram para o ralo. Por quê? Porque a Venezuela é um país muito estranho. Historicamente, a carga tributária venezuelana, ou seja, o total de impostos que se paga na Venezuela, alcança no máximo 13% do PIB. Isso aí é pouco, muito? Como é que é isso comparado com, sei lá, o país europeu? Rapaz, olha só, o Brasil é 34% do PIB, um terço do produto interno, de tudo que o Brasil produz durante o ano, é carga tributária. Esses empresários aí ficam reclamando e tal. Na França é 44%, na Alemanha é 47% do PIB. Ou seja, metade de tudo que o país produz no ano é arrecadado pelo Estado em forma de impostos. 13% na Venezuela, ninguém paga imposto. A Venezuela taxa impostos indiretos, impostos sobre produtos, impostos consumo. Então você compra um computador, tem uma carga tributária, você compra uma caneta, você compra doce, você almoça fora, tem uma carga tributária razoável. É daí que vem o imposto venezuelano. Isso não financia o Estado. O que financia o Estado não financia o serviço, não financia as Forças Armadas, não financia educação, saúde, não financia nada. E a Venezuela, historicamente, depende do preço do petróleo, do ingresso petroleiro, do que ela arrecada com o petróleo, para financiar o seu dia a dia. Bom, aí, completando com o que eu falei lá atrás, tentando ser sintético, no mercado que oscila, que o preço cai para 30, em 2007 chegou a 148 dólares o barril. Aí ele cai, chega a 30, 26 na Venezuela em 2016. Agora só para 70. Ou seja, aparece um sismógrafo o preço do petróleo. Como é que um Estado pode ter previsibilidade de investimento com essa oscilação? Aí vão falar, o Chaves não resolveu isso. Não resolveu. Por que não resolveu? Porque é difícil. Por que é difícil? Porque a Venezuela só exporta petróleo. 97,5% do valor das exportações é petróleo. É muito difícil um país pequeno daquele ter uma indústria automobilística pujante, uma indústria de informática, uma indústria de aviões, enfim, uma indústria de ponta pujante, porque não tem mercado interno. E mesmo que fosse, falar, mas Singapura, mas tem lugares... O problema é a oscilação do câmbio, impede que você faça o investimento com previsibilidade internamente, é uma questão estrutural da economia brasileira. O Celso Furtado tem um livro de 1956 que chama... É o petróleo na Venezuela. O título do livro é assim, Subdesenvolvimento com abundância de capital.
ele descobre que a Venezuela arrecada um montante, já naquela época, 60 anos atrás, de petrodólares, de dinheiro com importação de petróleo, mas o dinheiro entra na Venezuela, como você não tem indústria, como você não tem uma atividade econômica que dê rentabilidade a esse dinheiro, ele sai da Venezuela. Então, os ricos da Venezuela, que oferem, que ganham com a indústria de petróleo, porque ela sempre foi dominada por um setor muito pequeno da população, vão investir nos Estados Unidos, vão investir na Europa, onde o investimento pode ter retorno, vão comprar títulos no Brasil, enfim. Então, o dinheiro arrecadado na Venezuela não favorece o desenvolvimento porque ele não tem rentabilidade interna. Então, é uma sinuca. Onde é que isso? A gente fez uma volta, tá? Onde é que isso se aplica aqui com o Maduro? O Maduro está com uma crise que é muito maior do que ele, muito maior que o Estado venezuelano. Qualquer um no governo da Venezuela hoje estaria nessa situação. Você pode falar, mas o Maduro é incompetente. Tudo bem, incompetente. Mas o Maduro é inepto. Sim, é inepto, mas a oposição não conseguiria, ninguém consegue. Lá a oposição deve estar com um discurso como os golpistas aqui no Brasil. Primeiro a gente tira a Dilma e depois tudo se resolve. Né? Ele deve estar pensando, primeiro a gente tira o Maduro, não se resolve. É uma questão estrutural da economia venezuelana. Bom, o Chávez sofreu um golpe de Estado em 2002, arquitetado pelos Estados Unidos, e agora, de novo, os Estados Unidos começam um discurso de intervenção, falando de crise humanitária, quer dizer, a Venezuela passa a ser também, novamente, como nos últimos anos, alvo direto do discurso americano de intervenção na América Latina, coisa que não se tinha notícia nas últimas décadas de uma forma tão aberta. Por que a Venezuela é tão importante para os Estados Unidos? Não, primeiro, a ameaça do Trump, que foi feita no final do ano passado, de uma intervenção militar, é uma coisa inédita, porque os Estados Unidos intervieram nos golpes do Brasil, do Chile, da Argentina, do Uruguai, da Bolívia e tal, ao longo do século XX, mas nunca mandaram tropas para cá. Mandaram tropas para Panamá, para Guatemala, para várias tropas, mariners. Enfim. Aqui nunca. O que o Trump está falando é uma coisa inédita. Vou mandar tropa para a Venezuela. Já é um escândalo. Como é que um presidente da República, da maior potência do globo, por mais que se ache que ele é louco, eu nunca acho que um presidente americano é louco, nunca acho que ele seja medíocre, falar uma coisa dessa já é por si escandalosa. Mas qual é o pretexto? Qual é o argumento? O argumento é o seguinte: a Venezuela vive uma crise humanitária. As pessoas estão morrendo de fome. Aí volta e meia tem na imprensa gente que não tem o que comer em casa. Hoje ainda está aí, os animais no zoológico de Caracas estão morrendo de fome, estão emagrecendo, por causa da crise, porque não tem dinheiro para comida. É engraçado, não ter dinheiro para comida, mas a energia está funcionando, as casas estão com problemas com abastecimento de água. Como é que está? Qual é a crise humanitária? Quando você fala em crise humanitária, abre-se espaço para uma intervenção internacional via Nações Unidas. Você não vai deixar intervenção bondosa. Você não vai deixar um país morrer de fome por causa da incúria dos seus governantes. Então, você faz uma intervenção para salvar Foi o que disseram com a Líbia, né? No Gaddafi, como na África, várias vezes. Você faz uma intervenção humanitária. E quer-se criar o argumento de que existe uma crise humanitária na Venezuela. A situação está muito difícil, a crise é profunda, mas não tem uma crise humanitária. Existe algumas situações, em alguns locais, de saques em supermercado, mas não é nem de longe o que se assistiu na Venezuela, nos anos 80, em termos de saques cotidianos, porque você tinha uma situação de crise mais profunda, até porque o preço do petróleo ficou em baixa ao longo de quase todos os anos 80, de 83 a 91, que foi da crise da dívida nos países latino-americanos, 82, 83, até a Primeira Guerra do Golfo, quando o petróleo do Iraque, o Iraque baixou muito o preço, o petróleo e o preço internacional subiu, você não tem uma crise como aquela. Não, é muito difícil. Eu acho que a Venezuela está num problema, mas não é uma crise que justifique uma intervenção. Acho que nada justifica uma intervenção desse tipo, né? Falam também que classificam o Maduro de ditador. Mas a Venezuela é um dos países que parece, aqui da América Latina, pelo menos, parece um dos mais fascinados por eleições, não? É gozado é o seguinte, eu vejo assim,
A Folha de São Paulo fala, porque o ditador Nicolás Maduro vai estar no mesmo evento que vai estar o presidente Michel Temer. Pô, não é estranho, o cara que deu um golpe de Estado é chamado de presidente e o Maduro é chamado de ditador. Né? Vem, o mundo não se encaixa, como aquele poema do Fernando Pessoa, Tabacaria. Né? A lógica do mundo se desfaz. O Maduro a Venezuela teve mais de 20 eleições desde 98. Aliás, esse ano faz 20 anos da primeira eleição do Chávez. E o processo político venezuelano é imperfeito, como em qualquer democracia. Ninguém nunca se pergunta por que nos Estados Unidos todas as eleições só tem 2 partidos, quando o país tem mais de 100 agremiações políticas. Né? Então, você tem problemas. Existe, eu acho, um uso da máquina pública pelo governo e pela oposição, historicamente, na Venezuela. Você pega os estados governados pela oposição, então o uso da máquina pública é, como se usa aquela palavra aqui, desbragada. Né? Você usa... Agora, é um governo que teve um momento, na época da alta do preço do petróleo, que conseguiu reduzir as disparidades sociais, criou legislações de apoio à população de baixa renda, eliminou o analfabetismo e teve um processo constante de eleições. Pode-se colocar em dúvida o processo eleitoral? Sempre. Não existe processo mais duvidoso do que a eleição do Bush em 2000, contra o Al Gore. Né? Então, ninguém propôs uma intervenção nos Estados Unidos para isso. Então, eu acho que tem problemas. Eu acho que a gestão do Maduro é extremamente criticável em várias. A gestão do Estado é muito amadora na Venezuela. Não existem quadros técnicos em várias áreas, é atabalhoada tal. Mas daí você dizer que é uma ditadura vai a uma distância grande. Não chamar o Temer de ditador, não classificar isso aqui como golpe, aliás, é impressionante, porque, são um parênteses, hoje saiu no Valor uma pesquisa que a gente estava conversando antes, dando conta de 48% da população brasileira acha que teve um golpe. Eles estão perdendo a narrativa do golpe. Então, não adianta, quer dizer, vai ter eleição. Você duvida do processo? Sim, duvido do processo. Você pode duvidar em qualquer lugar do mundo. Agora, quais são as forças, então, que vão estar presentes na eleição? A parte da oposição defende o boicote às eleições. Né? Então, você podia nos contar quem são essas forças em disputa e por que essa oposição ao Maduro é tão radicalmente contra o processo eleitoral? A oposição venezuelana, a Venezuela é um dos 2 únicos países da América do Sul, tirando as Guianas, que não teve ditadura entre os anos 60 e os anos 80. A Colômbia e a Venezuela não tiveram. Por que será? Porque nos anos 80, a Venezuela, a bonança petroleira, primeiro isso, quer dizer, o fato de ser um país produtor de petróleo, no auge do período de ditadura, nos anos 80, você teve o aumento do preço internacional do petróleo, que aplacou as diferenças sociais. Mas desde o final dos anos 50, aliás, do começo dos anos 60, quando se forma as FARC na Colômbia, se formam as FAUNE, as Forças Armadas de Libertação Nacional na Venezuela, liderados pelo Douglas Bravo, que é um dirigente que vem do Partido Comunista, que eu entrevistei em 2004, 2005. Ele era uma figura histórica, lendária, era classificado como o Fidel venezuelano. Porque, muito no impulso da Revolução Cubana, o Partido Comunista venezuelano, ao contrário dos partidos comunistas da América Latina, ele criou um braço armado e foi para a luta armada. Foi um racha do partido. Era dirigido pelo partido. Dirigido pelo partido, como na Colômbia. As Farc eram uma ala do Partido Comunista. A guerrilha foi reprimida por um pacto partidário que existiu, que foi firmado na Venezuela em 1959, em 61, aliás, em 59 cai a última ditadura na Venezuela, uma ditadura militar de 10 anos. Foi feito um pacto de governabilidade entre 2 partidos, o Democrata Cristão, que era a COPEI, e a Ação Democrática, que se dizia social-democrata, um PSDB local. Né? Quem ganhasse a presidência, não tinha eleição para governador de estado, a divisão, a partilha de poder territorial entre os estados, um partido ficaria, quem tivesse na presidência teria minoria nos estados, e quem tivesse maioria nos estados não teria presidência. E eles foram alternando isso ao longo do tempo. Isso criou uma coalizão conservadora perfeita, que
foi suficiente para reprimir essa guerrilha de maneira bárbara. Na Venezuela você teve prisão, tortura, jogar militantes presos no mar, como na Argentina nos anos 70. Era algo brutal, com todos os poderes funcionando. Então, eles criaram um sistema de dominação muito eficiente. Esses dois partidos governaram a Venezuela até uma crise muito séria no começo dos anos 90, que colocou a pique esses dois partidos. E se criaram uma série de partidos pela direita. O Chávez criou o partido dele, que era o Movimento Quarta República, que hoje é o Partido Socialista Unificado da Venezuela. E essa oposição sempre ficou muito dividida. Porque o Chávez no governo teve uma habilidade extrema, que foi o de se colocar como paladino. Ele cria uma Constituição, ele elege uma Constituição, e ele se torna o paladino da ordem. O que é o paladino da ordem? O meu governo vai garantir tranquilidade para você, estado de bem-estar social, constituinte, e a oposição está tumultuando o processo. Quando a oposição tenta dar o golpe de Estado, o Chávez fala, olha, eles querem desestabilizar a vida tranquila que você tem. Ele empurra a oposição para ser quem está querendo fazer a bagunça, quem está querendo a baderna. O que a direita sempre fez com a esquerda, né, que hoje até se fala, Lula desestabiliza o Brasil e tal, ele empurrou e a oposição ficou na defensiva. Quando ela fica na defensiva... Na verdade, não foi só a oposição local, teve uma mão norte-americana. Teve uma mão norte-americana, a mídia mundial, você teve um cerco à Venezuela. Sim, 2002. 2002, quando o Chávez é derrubado pelo golpe, dia 11 de abril, ele cai e a população vai às ruas e o exército se divide. A divisão das Forças Armadas foi tão importante quanto o povo nas ruas, que um setor nacionalista do exército banca o Chávez e obriga o golpe a recuar, o golpe empresarial, americano, liberal e tal. O setor da oposição, da direita, que deu o golpe, se desgasta imensamente, porque o Chávez faz da volta dele, assim, ele detona a oposição verbalmente. Quer dizer, cada discurso dele foi para mostrar que a oposição não é democrática, que é golpista, que é uma ditadura e tal. Esse setor da oposição mais extremado, do qual Leopoldo Lopes, que hoje fez parte, eles se queimam e colhem uma impopularidade muito grande. Em 2005 tem eleições parlamentares, a oposição vendo que vai perder e começa a alegar que o Chávez está manipulando e faz o que eles querem fazer agora. Boicotam as eleições. O Chávez elege todas as cadeiras da Assembleia Nacional do Congresso e legisla durante 4 anos à vontade. Aí começa a falar que ele é ditador. Eu falo, mas como ditador? Vocês não quiseram concorrer, teve eleições, as eleições foram consideradas limpas pelo Centro Carter, por vários organismos internacionais. Eu fui lá como é que se chama? Observador internacional das eleições, e não teve, aparentemente, nada. A oposição, nesses 4 anos, de 2005 a 2009, 2010, a oposição entra num choque interno muito grande. E fica o seguinte, a tática golpista, insurrecional, enfim, de derrubar na força, e um setor que se descola e resolve entrar no jogo político e disputar com Chávez nos marcos constitucionais. Disputar eleições, referendos e tal. Uma parte da oposição, então, foi para... Se isola. Se isola e abandona o jogo democrático. Abandona o jogo democrático. Abandona o jogo democrático. Esse pessoal que Eles ficam, mas continuam boicotando. E aí é criado por 2006, acho que no ano seguinte, a Mesa de Unidade Democrática, o MUD, porque você tinha como é que se chama? Uma fragmentação enorme, um rosário de pedaços de grupos oposicionistas, de pequenos partidos que estavam divididos. Eles conseguem criar a Mesa de Unidade Democrática e o setor, digamos, democrático tem maioria. Eles passam a disputar eleições. E, tirando o referendo revogatório de 2004, eles perdem todas. E começa de novo, aí nos anos 2010, a coisa de que o Chávez está manipulando as eleições, que o Chávez está manipulando. Não tiveram jeito, porque o Chávez, de fato, tinha uma popularidade semelhante à do Lula. É uma coisa acrescido ao fato de que ele é um herói valente, é o cara que enfrenta de peito aberto a oposição, então virou um mito. Esse setor da oposição, eles começam a ganhar peso, porque a crise da Venezuela começa em 2011, 12.
o preço do petróleo começa a cair e há problemas na gestão do próprio Chávez na Venezuela. Quando tem a eleição do Maduro, em 2013, eu estava lá, o Maduro, um mês depois da morte do Chávez, o Chávez morre em 5 de março de 2013, no começo de abril tem as eleições, eu não lembro exatamente o dia, mas é assim, é na primeira semana, primeiro final de semana. A expectativa do Maduro era vencer com 10% de vantagem. E ele vence com menos de 1%. Assim, eu estava no palácio quando o Maduro... As eleições na Venezuela são assim, você tem como no Brasil, fecham-se as urnas, e aí começam a aparecer as apurações por estado, como aqui, ganha em Zulia, ganha em Falcón, ganha em Estado Vargas, tal. Você tem a marcha das apurações. Que é tudo papel, né? Não, é tudo urna eletrônica. É tudo eletrônico. Com recibo em papel. Ah, tá. Tudo urna eletrônica. E as eleições na Venezuela, só um parênteses, eu fico me alongando, mas... Não, bom. É o seguinte, historicamente votavam 40% dos eleitores. O voto não é obrigatório? Não é. Votava 30%, menos de 30%. Nos anos Chávez, começa a votar 40%, 50%, chega a quase 60%. O sistema entra em colapso. É um sistema programado para 1/3 votar. Não é um sistema votar. Para não ouvir o povo, é um sistema eleitoral programado para não ouvir o povo. É isso. Esse sistema entra em colapso, sempre. Aí se alegam fraudes, porque você tem que prorrogar eleição que tem que terminar às 6 da tarde, chega às 6 da tarde, tem filas imensas. Não vai até meia-noite, aí a oposição reclama que isso é fraude, que não sei o que. Bom, fica aquele embate. Em 2014, estranhamente, não tem marcha das apurações. Quando sai o resultado, isso já era, as eleições terminam no começo da noite e tal, era 1, 2 da manhã nos jardins do Palácio, o Maduro vem muito nervoso, ele vence com 1% e imediatamente a oposição começa a alegar fraude. A oposição vai bem nas eleições de governadores e a crise coloca o governo numa certa defensiva. A defensiva se dá também porque o Chávez era a grande figura, e o Maduro é esforçado, mas ele não tem... Não tem o carisma, a liderança. Não só liderança, mas a capacidade de formulação política, porque o Chávez... As pessoas não acham, o Chávez é um intelectual, o Chávez é um cara que pensa política, tem tática, estratégia na cabeça e tal. Quando tem esse resultado eleitoral, o governo fica na defensiva e demora para o governo reagir positivamente. E a oposição, desde lá, toma ofensiva. Tem um candidato muito competitivo, que é o Henrique Capriles, que é um cara que não estava no golpe, o Leopoldo Lopes estava. É um cara que, desse ponto de vista de ser antidemocrático, seria, de certa maneira, inatacável, embora seja um cara de direita, tal, não sei, mas não pesa. Ele apoiou o golpe, mas ele não estava na linha de frente. Eles tentam construir a candidatura do Capriles, o Capriles perde as eleições, e aí eles vêm nessa coisa de desgaste. Agora, com a crise se aprofundando, e depois da Constituinte de 2015, 2016, a oposição vem à carga, porque eles fizeram a maioria na Assembleia Nacional em 2015 eles fazem maioria na Assembleia Nacional. E aí o governo fica totalmente na defensiva. O que o Maduro faz? Diante de uma crise externa do petróleo, da qual ele não tem condições de influir, ele busca uma manobra arriscadíssima, que é criar uma nova Constituição. Na época eu achei que aquele negócio não ia dar certo, não ia ser legal, mas a articulação que ele faz é tentar tirar o debate do âmbito econômico e trazer a disputa para o âmbito interno, para onde ele pode ter algum grau de governabilidade daquela disputa. A oposição boicota a Constituinte. O número de votantes da Constituinte é de 8 milhões, é uma votação que legitima o processo. E são feitas uma série de modificações numa Constituição progressista, que é do Chávez. Na verdade, ele não quer mudar a Constituição, ele quer trazer a disputa do terreno político, que é onde ele pode ter algum grau de ofensiva. Mas é um processo muito atritado, porque você tem uma ofensiva da direita em toda a América Latina, a oposição novamente se divide agora para as eleições, porque vários dos candidatos receberam dinheiro externo, foi provado, vai para a justiça, tem alegação que a justiça é parcial, aquilo que popularmente se chama uma disputa jurídica difícil. Nessa disputa jurídica, a oposição resolve boicotar essas eleições alegando legitimidade
o objetivo? Fazer com que a comunidade internacional não reconheça as eleições. Daí o Henri Falcon, que é um candidato que foi chavista até 2010, é militar, como era o Chaves, vai para a disputa. Uma pesquisa que eu via 2 meses atrás dava como ele estando na frente. Não vi mais nenhuma pesquisa depois disso. Então vai ser uma eleição acirrada, o Maduro ganhando, a batalha vai ser para ter um reconhecimento internacional. Mas é uma situação desesperada, porque qual é a alternativa do ponto de vista democrático dessa oposição? Ela não vai resolver a crise, vai aprofundar o fosso de desigualdade na Venezuela, porque vai privatizar. Não acredito que eles privatizem a empresa de petróleo, mas vão privatizar a saúde pública, a educação toda, o que falta ser privatizado, e colocar a empresa de petróleo funcionando como historicamente ela funcionou. Até 98, ela nunca funcionou como um instrumento do desenvolvimento interno. Sempre funcionou de acordo com os interesses das grandes companhias americanas. Ou seja, quanto menor o preço, melhor para a venda. E não o país podendo soberanamente regular o preço. Falei demais, mas... Não. Essa oposição venezuelana tem uma parcela dela que vai para... Criou milícia, né? Que vai para a rua, não tem um embate... O cara que bombardeou o palácio. Então, não tem um pedaço dessa oposição que, digamos, rompeu qualquer convivência democrática e está indo para as vias de fato? Sim. Aquele setor golpista ganhou força depois da eleição do Chaves, com a alegação de fraude. Então, você teve esse piloto de helicóptero lá, que era uma milícia, que bombardeou 2, 3 prédios. Você tem aquelas armadilhas que fazem, porque todo mundo na Venezuela anda de moto, que é você nos bairros chavistas estender cabos de aço, o motoqueiro passa onde tem concentração chavista, o sujeito corta o pescoço, cara. São umas coisas bárbaras assim. Do lado chavista também existe violência. A Venezuela, historicamente, eu não sei hoje as estatísticas, mas historicamente era um dos países mais armados do continente. Era assim, o país dos sonhos do Bolsonaro, quer dizer, isso nos anos 90, um país muito violento, todo mundo tem arma, a legalidade dessas armas, você comprava arma muito fácil no mercado paralelo e tal. Então, é um país muito violento, tem um histórico de violência na política muito grande, até com muitos embates entre facções militares, isso nos anos 40, 50, muito sério esse embate. Então, você tem, do outro lado, você tem grupos armados de apoio chavista, mas no caso da oposição, eles partiram de uma ação de você bombardear com helicóptero prédio público, você criar emboscadas para a gente do Chaves. Quando você pega o ano passado... Metralhar na manifestação. Não, quando você pega o ano passado, no primeiro semestre do ano passado, houve grandes choques entre as forças de segurança e oposicionistas. Né? E os estados têm forças de segurança locais, então você tem enfrentamentos muito sérios. Eu me lembro que eu fui olhar no New York Times, não fui olhar num jornal chavista. De 142 mortos, eu me lembro assim, a proporção era de quase 80 partidários do governo e 58 partidários da oposição. Ou seja, esse embate mostrava quem tinha sido mais penalizado. Mas era um negócio maior, era 35% a 60%. Era um negócio grande. Eu não mas sei. as manchetes falavam da violência... Da violência oficial, 100 não sei quantos mortos, 142 mortos e tal, sem botar esse balanço de que quem mais perdeu foram, inclusive, das forças de segurança. Foram mortos soldados, guardas e tal, nesses embates. Então não dá para falar o Chaves massacra a população. Você tem uma ofensiva, e é ofensiva mesmo, muito, muito violenta, num país já violento. Então, essa tensão social, porque isso tudo, o agravamento das tensões sociais leva a uma exacerbação da violência. Isso pode também se repetir, né, no processo eleitoral agora, ou você acha que ele vai ser mais, digamos, não tão selvagem? É difícil falar, porque a gente tem que acompanhar o noticiário. Ele pode ser porque o Henri Falcon, que é o candidato oposicionista, está sendo chamado pelo Capriles, pelo Leopoldo Lopes, pela oposição, de traidor. Porque ele legitimando um processo que eles alegam ser ilegítimo. Então,
a oposição está muito dividida na tática adotada nas eleições. Pode haver choques entre ela mesmo, entre a própria oposição. Eu não sei a intensidade desse choque, mas já está tendo. O Henri Falcão é xingado pela oposição. Você pega jornais, você pega no YouTube, ele é execrado, porque é o chavista disfarçado, é o governista cavalo de Troia que está aqui. Então, esses últimos dias vão ser de embates sérios. Não sei, tomara que não seja uma coisa sangrenta. Tá? E a importância da Venezuela para os Estados Unidos, qual é? Olha, historicamente, no século XX, a importância foi a seguinte: a Venezuela fornecia para os Estados Unidos, antes da Segunda Guerra, quase 40% do petróleo consumido pelos Estados Unidos. Até eu lembro de ler na época, eu não sei a quantidade, isso era, mas de que a Venezuela, por ser um país muito próximo aos Estados Unidos, está no quintal dos Estados Unidos, ela garantia um fornecimento constante, a preços baratos e sem era petróleo. Era uma oferta constante, barata e sem riscos de interrupção para os Estados Unidos no pré-Segunda Guerra Mundial. O petróleo venezuelano foi fundamental para a alimentação das tropas americanas, seja no Pacífico, seja na Europa. Ou seja, era para as tropas terrestres, as tropas aéreas e as tropas navais, seja em combustível e em tudo que a indústria petroquímica já produzia naquela época. Além disso, grandes cidades americanas como Nova York, Chicago, Los Angeles, Washington, o petróleo venezuelano foi fundamental na composição do asfalto que se construía lá. Então, era estratégico. O grande receio da diplomacia americana no final dos anos 50 foi que a Venezuela, que estava saindo de uma ditadura, ela fizesse uma virada como oposição cubana. O Departamento de Estado, o maior receio que eles tinham na época, tanto que o Nixon vai visitar a Venezuela no primeiro semestre, final do primeiro semestre de 59, e o carro dele, o Nixon era vice-presidente do Eisenhower. É o único país que ele foi recebido hostilmente. Ele fez um périplo por alguns poucos países da América Latina, mas foi recebido hostilmente. O caso foi tão dramático, esse apedrejamento do carro dele, que a revista Life, que os leitores mais novos não conhecem, mas a Life era uma revista, era a Veja, não era a Veja, mas era uma revista semanal de notícias americanas que surge em 1936, e de 36 a 59, durante 23 anos, ela nunca deu uma capa jornalística, ou seja, uma capa de um fato. Ela dava a capa assim, Rodolfo Lucena, jornalista, maratonista, Eleonora Lucena, colocava a sua cara, uma atriz de cinema, um ator, um avião novo que a Força Aérea tinha para a guerra e tal, mas nunca deu uma capa de um fato jornalístico. O primeiro fato jornalístico que o Life dá ela quebra os padrões editoriais dela, e era a revista de maior circulação nos Estados Unidos. É o carro do Nixon sendo apedrejado. Para o establishment, vocês são jornalistas, sabem o que é? Uma revista americana tradicional não muda o padrão editorial. Eles mudaram o padrão editorial para noticiar isso. Qual era o medo? Era que a Venezuela enveredasse por algo como a Revolução Cubana e se virasse contra os Estados Unidos. Cuba se virar, é um problema, mas Cuba não produz nada, não produzia nada além de cana. Venezuela não, o combustível nosso está lá, então não pode virar. Então sempre foi estratégico. E continua sendo? Continua sendo. Historicamente, eles forneciam quase metade da produção, era vendida para os Estados Unidos, da produção petroleira. Hoje caiu um pouco, mas também não é tanto, porque a China está sendo a maior compradora do petróleo venezuelano. Mas sempre foi estratégico, por isso que o Trump fala uma coisa dessa em relação à Venezuela. Para ele, a Venezuela pode ser tudo, mas não é uma república das bananas, não porque ele respeite muito a Venezuela, mas porque aquilo precisa daquele petróleo a preço barato. O fato de o Brasil, do governo do Brasil, estar na mão dos golpistas, quer dizer, de pessoas que não apoiam o governo venezuelano, também deixa o Trump numa situação mais confortável para fazer essas ameaças. Isso tem peso, quer dizer, o fato de não ser mais o PT, o governo aqui, prejudica a situação do Maduro lá. Esse negócio do governo apoia ou não, assim, eu não uso tanto essa expressão, porque o governo brasileiro do Lula, ele foi muito mais um governo
de não ingerência Certo. do que de um governo de apoio. Porque o governo não apoia o outro, o governo pode ser aliado, mas era aliado da Venezuela numa questão estratégica, que é a integração continental. Ou seja, era aliado da diplomacia venezuelana. Você não é aliado ao que o governo faz internamente. Isso quem faz são os Estados Unidos, que se mete internamente. Então, o Brasil tinha uma postura muito boa, até porque estava construindo a Unasul, né, que agora o governo está destruindo 5 governos, o Brasil, Argentina, Colômbia, Peru e Chile, se retiram ruidosamente, batendo porta da Unasul, para esvaziar uma OEA, uma Organização dos Estados Americanos sem os Estados Unidos, expulsa a Venezuela do Mercosul, então tem uma postura... Agora, eles têm uma postura pior. Eles chamam, desde o ano passado, o Serra já recebia a oposição venezuelana, e agora condecorou o Leopoldo Lopes, o Capriles, aí o Itamaraty condecora, o Luiz Nunes Ferreira faz uma coisa assim, é você fazer uma ingerência direta na política interna venezuelana. Não é o seguinte, eu não estou brigando pelo governo brasileiro tomar lado, ele está intervindo na política interna venezuelana. Isso, do ponto de vista das relações internacionais, é um absurdo. Quando você declara guerra ao país, você faz isso. Então, essa situação prejudica muito a Venezuela e tende a isolar. A Venezuela hoje ela tem como aliados a China, a Rússia, mas são aliados distantes. A China não vai entrar numa guerra, se a Venezuela for invadida, não vai entrar numa guerra aqui. Mas por isso é que a Venezuela, a diplomacia venezuelana, ela é agressiva, mas ela é cautelosa ao mesmo tempo, porque sabe desses perigos que a rodeiam. Muito bom. Agora vamos falar do Brasil um pouco, Falar do Brasil um pouco. Já que você falou aqui da posição internacional, quer dizer, o Brasil está tomando uma sequência, de decisões, e você começou falando do petróleo, da Petrobras, quer dizer, o Brasil está se apequenando e se subordinando cada vez mais aos interesses externos, né? Como é que você vê essa questão soberana aqui, da soberania brasileira sobre esse governo golpista? É inegável. Eu tenho muitas críticas ao governo do Lula, mas é inegável os ganhos que a gente teve ao longo, especialmente do segundo governo Lula, que foi um governo de caráter mais desenvolvimentista. O primeiro governo era um governo comandado pelo Palocci, por Henrique Meirelles e tal, embora o Meirelles estivesse no segundo governo, era um governo de contração fiscal, chegou a colocar a taxa de juros em 27,5%. Mas o segundo governo Lula foi o governo em que as exportações brasileiras de commodities para a China bombaram, e isso resultou em ganhos expressivos, construção de universidades, ganhos salariais reais, em alguns casos até de quase 10%, que num período é uma coisa excepcional, investimentos aí em áreas sociais sensíveis, mas especialmente o aumento do salário mínimo, e nenhum interesse dos ricos foi tocado. Mas nem isso eles admitem. E deram o golpe. E o golpe tem um pacote completo, tem um kit. Não é só tirar o aumento do mínimo, desinvestir nas áreas sociais, não, é desmontar o país. Desmontar uma construção de um século. Vocês entrevistaram aqui o Zé Luiz Del Ruyo. Del Ruyo, ano passado, fez nos 100 anos da greve de 17, um livro muito interessante, chamado Greve de 1917. E ele mostra que as reivindicações da greve de 17... Greve de 17 está falando da greve geral. Greve geral em São Paulo, isso. Boa, Rodolfo. Rodapé, boa. A greve de 1917 em São Paulo parou a cidade. Isso. E os trabalhadores que viviam na miséria queriam um contrato de trabalho, ou seja, carteira de trabalho, horário de trabalho, descanso semanal, o mínimo, que foi conquistado em 1943. Por isso o governo retira na reforma trabalhista. Retira uma série, congela o orçamento e tal, e a grande solução para o país é liquidar. A família vende tudo, né? Então vamos liquidar o patrimônio nacional para cobrir as contas do mês, para cobrir a arruaça que a equipe econômica faz na economia. Então você vende 4 refinarias da Petrobras, refinarias construídas no tempo do Vargas, do Getúlio, nos anos 50, anos 60, anos 70. Você vai vender a Embraer, que assim é um caso único. Nem a Coreia do Sul, que todo mundo fala, o modelo para o Brasil, nem a Coreia conseguiu construir uma indústria de aviação de ponta como a Embraer.
O único país que tem uma indústria de aviação de ponta, tirando os Estados Unidos e ali a França, a Inglaterra, a Alemanha e a Rússia, o único país fora do Brasil é o Canadá, que não é exatamente o país da periferia, está ali na... Então, quer dizer, um tento brasileiro, que é a Embraer, vai ser passada nos cobres, vai ser vendida para a Boeing, vai virar uma montadora aqui. Eles desenham os modelos fora, durante 5 anos é o contrato, mantém a fábrica Depois aqui. vão fechar, né? Depois fecham. Para quê? E vem aquele convencimento dessa mídia vagabunda a dizer, não, o país tem que cuidar da fome, não tem que construir avião. Aí você, na Universidade Federal da ABC, a gente tem um curso de engenharia... A fome aumenta. A fome aumenta, claro. Né? A fome aumenta. A engenharia aeroespacial... Por que nós vamos ter engenharia aeroespacial na universidade pública? Para quê? Nós não construímos um avião. Para que você vai ter engenharia de qualquer tipo aí? Eu tenho uma filha que foi fazer o Ciência Sem Fronteiras, o programa da Dilma. Ela foi estudar enchentes na Inglaterra, numa das universidades de ponta. Tinha muita bolsa. Porque enchente tem enchente em São Paulo, tem enchente em Porto Alegre, tem enchente no Rio de Janeiro, em Niterói, enfim, todo o Brasil tem enchente. Ela pode trabalhar em qualquer lugar na área pública. Não tem mais. Ela está lá, ela está assim, ela está olhando o abismo assim, onde ela está. Como é que eu vou voltar? Que emprego eu vou ter? Você está cortando tudo. Então, esse desmonte é um desmonte mais do que econômico, é um desmonte que busca quebrar a espinha daquilo que a gente está construindo ao longo do século XX, é a espinha da nação. Essa ideia da nação como uma construção consciente, nós construímos. A nação não é só um desejo, eu materializo ela nas fronteiras, na moeda nacional, mas na tecnologia, na empresa, no desenvolvimento da indústria, no conhecimento e tal. Eles estão desmontando. Essa gente é criminosa, essa gente não são governos, é muito pior que uma quadrilha. Isso que eles vão fazer você quebrar uma nação em tempo de paz. Você não está em guerra com ninguém, você abriu o pré-sal para essas empresas que vêm aqui para extrair o petróleo sem nenhum benefício. Cadê a história da gente usar uma parte dos recursos do pré-sal para a educação, para sanar o déficit educacional? Então, assim, é impressionante como a máquina de propaganda, né? Porque é isso, é uma máquina de, vamos falar pelo nome que tinha, é a máquina de propaganda que a Globo, que representa, de tentar inocular na população de que não, esse é o melhor caminho, a questão é a corrupção. E aí a prisão do presidente Lula, que hoje completa um mês, é o passo adiante, né, desse golpe. Eu acho até que a gente precisa mais, o drama do presidente Lula, por mais que seja um drama pessoal, que ele esteja lá numa solitária, tal, tudo bem, a gente se comove com isso, mas o drama é o drama político que isso representa. O Lula na cadeia representa a queda da qualidade de vida, o Lula na cadeia está representando o avanço do golpe, não porque o Lula vai resolver isso, mas é porque, ao anular o candidato que pode se eleger, você anula a reversão dessas questões. Acho que a gente tem que vincular muito. Não é um drama, pessoal. Tudo bem, mas não tem que ter dó do Lula. Não é um drama do PT, não é um drama da do esquerda. PT. Muitas vezes eu vejo a direção do PT, o presidente Lula está preso. Sim, está preso, tem milhares de brasileiros presos, eu estou solidário. Mas o próprio Lula, numa entrevista que fizemos, o Juca Kfouri, a Ivana Jenkins, a Maria Inês Nassif, que resultou num livro chamado A Verdade Vencerá, que são 11 horas de entrevista com o Lula, ele falava, o problema não sou eu, o problema é o que isso representa, a minha prisão. Não é o drama de um homem, é o drama de um país. Então, quebrar essa ofensiva do golpe não é fácil. Nós estamos numa situação de recuo. Mas o fato de ter tido essa pesquisa que você ressalta, né, no valor, 48% da população achar que e o fato do Lula liderar as pesquas, apesar de toda a campanha, de estar preso. Lidera, diminui a rejeição, a transferência de votos aumenta, enfim, os dados, essa que você falou é de hoje, mas esses dados de ontem, ou de anteontem, também publicados no Valor, eles são acachapantes para quem quer que achem que o Lula está morto. Né? Exato, o Lula tem uma capacidade de comunicação com o povo que é impressionante, porque a gente fica no Facebook, no Twitter,
você acha que está falando com o mundo. Né? Está numa bolinha. Está numa bolinha. Quando eu fui candidato a governador, assim, eu tinha assim, 1.500 curtidas num post. Falava, olha que... Aí você sai no interior para fazer campanha, ninguém te conhece, ninguém sabe o que você falou, eles veem você quando você vai no debate da Globo, da Band e tal. Mas o Lula tem um episódio da entrevista, não sei se dá tempo para curtir. Pode falar. Nossa, a Ivana veio aqui no Tutameia e falou desse livro no dia do lançamento até. Isso. Então você está convidado a falar mais sobre esse livro também. Não, tem um dado da entrevista que eu fiz o que o Rodolfo faz aqui corretamente. Né? O entrevistado fala uma coisa e você fala, não, isso aqui quer dizer o seguinte, a greve de 17, você explica o que é. Eu fiz isso que é um vício jornalístico, né, que a gente tem. O Lula está falando o seguinte, ele está dando uma entrevista empolgado, ele bate na mesa e fala assim, eu sei por que eu estou sendo perseguido. As pessoas sabem por que eu estou sendo perseguido, porque vão me condenar. Aí eu paro, faço assim, presidente, por favor, quem vai ler o livro não sabe, não tem conhecimento do processo. Só podia explicar para a gente? Ele para de falar, ele olha no fundo do olho, assim, bem no fundo do olho, e fala, Maringoni, você pode não saber, mas o povo sabe por que me condena. Mas essa é metade da história. Tem uma senhora que faz faxina lá na minha casa uma vez por semana. E eu estava contando esse episódio para ela, ela gosta muito do Lula e tal. E eu comecei a falar com ela, contar, pois é, o Lula falou assim, eu perguntei para ele, presidente, conta para as pessoas, porque elas não sabem por que o senhor está sendo condenado. Ela me corta e fala, mas, seu Gilberto, que coisa, todo mundo sabe porque vão prender o Lula, todo mundo sabe, não precisa perguntar. Tem uma conexão de classe, comunicação de classe, que é um negócio de arrepiar. Quer dizer, você estabelece uma comunicação com quem você não conhece, com quem não está te vendo nesse momento. Mas te viu lá, não sei aonde, te viu na TV, viu um discurso seu, viu que a vida melhorou um pouco tal. Essa conexão é muito forte. Ela não é forte ainda para mobilizar as pessoas a irem para a rua, lutar contra o golpe, fazer isso. Mas o fato dela existir é impressionante. Eu sei que é um caso, mas isso virou o subtítulo do livro por isso. Não, pô, falei para Ivana, isso aqui é o... E por quê, então? Por quê? O que a tua funcionária disse? Por que ele está? Não é minha funcionária. Por quê? Porque ele melhorou a nossa vida. Porque eu vivia melhor, porque minha filha tem computador, porque ela quer fazer medicina, porque meu marido comprou carro, enfim. Porque tem coisas concretas, não é? Ninguém leu o manual de ciência política para falar golpe assim, via prussiana é assado, hegemonia assim é assado. É assim que você adquire consciência, com experiência concreta. Quando vem alguém falando, eu vou resolver tudo, e a tua vida vai para o ralo, você sabe o que é bom e o que é ruim, não precisa ninguém te falar. Então, a experiência concreta, eu tenho muitas divergências com o Lula, muitas mesmo, de concepção de Estado, de como ele lidou com o STF e tal. Bom, mas eu não sou ninguém, quer dizer, pouco importa o que eu tenho, mas eu tenho divergência. Mas nessa questão da sensibilidade, da capacidade de perceber o que é o Brasil, ele é impressionante. Acho que foi o Franklin Martins, estava conversando com ele outro dia, ele falou, o Lula é muito mais sofisticado que o Fernando Henrique. O Fernando Henrique vê a sociedade de cima. O Lula conhece as nuances. É muito mais complexa a visão que ele tem do Brasil do que o cara que está vendo de um ponto de vista da elite. Né? Está vendo de cima, você está vendo as classes, está vendo a periferia, está vendo o centro e tal. Então, essa conexão é muito séria. Como é que a gente vai derrotar essa situação? Ela não é fácil, mas você tem condições. Como eu acho que a gente que está na vida, na disputa, você pode ficar abatido em certas situações, mas você tem que sempre achar uma saída, porque a vida vai continuar. Mal ou bem, a vida continua. Você tem que ver qual é a possibilidade de você sair aqui e ali. Eu acho que está uma coisa muito positiva, está tendo um entendimento construído, coisa que não havia, das esquerdas e das oposições. O fato do Guilherme Boulos e da Manuela Dávila estarem com Lula no sindicato, no dia, fazerem campanha pela libertação do Lula. São candidaturas que divergem do Lula. Mas estarem juntos nisso é um sinal extremamente alentador. O fato de você ter um 1º de maio em Curitiba, com 7 centrais que jamais tentaram juntas, cada um queria sempre morder o pescoço e a orelha da outra, se juntam para fazer um 1º de maio, é um fato que isso não foi exaltado por ninguém.
Mas é um fato novo. Todo mundo fica falando, a esquerda só se divide, a esquerda só se divide. Mas quando a esquerda se junta, ninguém fica exaltando. Olha, os caras estão se... Porque não interessa. Mas eu acho que a gente teve um pequeno incidente, mas sem problemas aqui. Mas essa situação é absolutamente nova no Brasil. Você tem uma convergência dentro da esquerda, um pacto de não agressão durante a campanha. E a ideia é o seguinte, que você consiga manter a candidatura do presidente Lula, fazer uma disputa aqui em outubro. Se não for possível, vai ter que ir adiante com as possibilidades que você tem. Isso. Bom, eu tive usado essa saída aí, mas de fato eu acho que esse efeito aí, não só da prisão do Lula, mas até de antes, dos ataques cada vez mais brutais que essa direita fascista vem fazendo à democracia, teve esse resultado que, como você falou, é impressionante. A gente acompanhou a caravana do Lula pelo Sul e no dia seguinte aos tiros estavam no palanque praticamente todas as grandes representantes de todas as grandes centrais sindicais e de todos os partidos, mesmo candidatos, ou pré-candidatos à presidência, e de outros partidos que formam um espectro, digamos assim, democrático aqui no Brasil. Eu acho que tem que somar todo mundo. Eu vejo gente do PT falando, mas fulano é da força sindical que apoiou o golpe. Dane-se, apoiou há 2 anos, agora está no palanque aqui, tem que vir para o palanque. Mas eles não são assim. Se você for pedir atestado de bons antecedentes para todo mundo que vai se juntar nessa hora, você não fica com ninguém. Porque eu não gosto da sua barba, você não deve gostar dos meus óculos, enfim. Seus óculos são bonitos. Obrigado, Bruno. Tua barba está bacaninha. Mas se você não tem esse espírito gregário de juntar a esquerda, porque senão a vida vai ficar muito difícil, né? E o que a direita quer, essa questão de piorar a vida, de desindustrializar o país, é um país que vai voltar a ser um país para pouca gente, né? É um país para poucos empregos, um país para pouca saúde, pouca educação, e vai ser uma situação como era há 100 anos. A maioria da população está fora da escola, está fora da saúde, está fora de qualquer possibilidade de segurança, fora da água encanada, fora de... Enfim, você não tem um projeto de arrebentar o país. Essa coisa a gente ainda não consegue transmitir para as pessoas. Porque não tem nenhuma ideia mirabolante do lado da esquerda. Tem o seguinte, olha, eles estão arrebentando o país. Um prédio pega fogo no centro de São Paulo, um prefeito totalmente imbecilizado, como esse Bruno Covas, diz que o problema é organizar a fila da habitação em São Paulo. O Dória, que é um tapado, um protofascistinha, diz que os culpados são os próprios moradores. A ocupação irregular, ele fala invasão irregular, o terreno da casa dele em Campos do Jordão, que ele ocupou ilegalmente, aquilo não é ocupação irregular. Mas quando é o pobre que vai estar com os filhos na rua, isso é um crime, isso é um absurdo. Tal. Então você tem uma batalha no campo das ideias que eu acho que essa pesquisa do Valor mostra. Foi golpe. A segunda é a prisão do Lula. Esse negócio que eu falei, todo mundo sabe. Ninguém acha que o Lula está sendo preso porque a justiça está melhorando no Brasil. Ninguém acha, ninguém sério. Você tem gente... a prisão do Lula é, claro, uma perseguição política e tal. Até as pessoas falam, eu não sou santo, o Lula também não deve ser santo, mas não interessa, ele está sendo preso por outro motivo. Ninguém quer canonizar o Lula, dizer que ele é perfeito e tal. E aí o Boulos e a Manuela estão tendo um papel. Eu vou votar no Boulos, fazer campanha do Boulos, mas eu acho que uma das coisas que eu faço é por ele estar fazendo essa convergência democrática no Brasil, que eu não me lembro de ter tido com essa intensidade nas décadas que a gente viveu. Era um monte, teve na derrota da ditadura. Sim, na década... Anistia, movimento contra a anistia, a gente teve, é verdade. Teve, mas com no bojo de uma campanha eleitoral, teve 89, mas no segundo turno, mas você não teve assim. Né? Naquele período, tinha um inimigo claro, né? E um adversário que era maior do que... Parecia ser maior que o Brasil. Foi derrotado.
Acho que agora essa clareza de identificação do inimigo começa a ficar mais firme, talvez, e talvez por isso ocorra essa convergência, né? Porque a ditadura, você falou muito bem, tinha um centro claro, um inimigo claro. Hoje você tem um inimigo policêntrico, quer dizer, ele tem várias meios de atuação. Tem a justiça, tem a mídia, tem o Temer, tem esses malucos do exército que ficam falando de intervenção militar à torta direita, no Twitter e tal. Então você não tem um inimigo claro, você tem uma coisa difusa. E é difícil, e eu acho que agora está se juntando. Porque isso aí tudo converge numa coisa, quer dizer, no combate que eles fazem, é aquele que é o inimigo principal dele. Mas o que mais dá é o seguinte: a minha vida está piorando. Né? Se a gente não consegue mostrar para as pessoas, a tua vida está piorando, porque o Moro está fazendo isso, porque o Temer vai vender a Petrobras, porque a imprensa está fazendo... Assim, se a gente tem que unir, a gente tem que conseguir unir a vida concreta das pessoas ao que é o golpe. Essa junção é que é abstrata ainda, que precisa ficar clara para as pessoas. Porque parece que a vida está piorando porque o Lula gastou demais. Porque a Dilma gastou demais. Não está, eles têm um projeto. As pessoas estão sabendo que não foi por causa disso, tanto que as pesquisas estão mostrando que... E tanto que está acontecendo em relação especialmente em relação ao Lula, a prisão do Lula, toda essa mobilização, de um lado toda essa convergência aí do espectro democrático, mas mesmo na população você vê uma reação que é até emocionante, emotiva, emocional, né, que é essa das cartinhas, das mensagens pro Lula, que é um negócio muito bacana. Tem no Brasil inteiro tem surgido movimentos para o pessoal que escreve as cartas, ou gente que se dispõe aí nas praças a escrever para quem não sabe escrever. Hoje mesmo, aqui em São Paulo, teve um movimento dos artistas que montou essa tal de central de cartas, que hoje vai ter 30 dias aí da prisão, vai ter uma ação grande em frente ao Teatro Municipal a partir das 5 da tarde. Tem outras movimentações hoje aí, marcando esse primeiro mês aí de resistência, aí, né? Que é no Sindicatos Metalúrgicos de São Bernardo, também vai ter um grande ato no final do dia. Enfim, acho que há algum tipo de reação, de solidariedade da população. Mas eu acho que essa conexão, eu acho isso muito... Eu estive em Curitiba, lá, o Bom Dia Lula, em volta da Polícia Federal. O que você achou lá do pessoal? Não, o Bom Dia Lula é emocionante, porque no 1º de maio tinha mais de 10 mil pessoas nas ruas contíguas. A Polícia Federal fica num morro, numa colina, um bairro urbanizado de classe média. Você não pode chegar, porque a PM cerca tudo, ficam aqueles guardinhas com... Guardinha não, aqueles soldados da Polícia Militar com... Fuzil. Não, espingarda de bala de borracha, não sei o que e tal, guarnecendo ali. E fica aquela massa de gente que não pode passar. Então você cerca tudo e vai falar o Bom Dia Lula. E o Bom Dia Lula, eu não sei a população lá, mas é às 8 e pouco da manhã, vamos dar Bom Dia Lula, e todo mundo, bom dia lá, foi fraco, bom dia. É emocionante para ele ouvir. E essa história de ir, gente, ter um acampamento, as pessoas que estão no acampamento estão numa situação precária, gente muito valente, que aguenta tiro, tem esse débil mental desse delegado da Polícia Federal que vai lá e invade e tal. Você tem uma série de manifestações, desde a estritamente política, mas da afetiva, das cartas, da emocional, das pessoas que vão lá. Eu não sei da história do Brasil, e não sei no mundo, pode ser ignorância minha, que você tenha tido um preso que tenha suscitado reação desse tipo. Você teve a prisão do Prestes, suscitou uma campanha internacional de solidariedade, mas não tinha quase que romaria na porta da prisão. Você não tinha prêmio Nobel vindo visitar o até porque estava numa ditadura. Você não tinha essa disputa de opinião pública que tem agora. E a necessidade da mídia de esconder o Lula. Porque, eu fico vendo, a Veja do dia, o Lula foi muito hábil. Ele vai ser preso, vocês são jornalistas, vocês sabem, o Moro decreta a prisão do Lula numa quinta-feira, à noite, para ele se entregar até às 17 horas da sexta-feira, que é algumas horas antes do fechamento da Veja, da Época, da Isto É,
Ou seja, o Moro deve ter entrado em acordo com as redações. Olha, vou dar a capa para vocês, tá bom? Então a capa era o Lula saindo algemado, preso. O horário que o Jornal Nacional pudesse mostrar isso. Que o Jornal também. Nacional Ainda pudesse. tem luz, aquela coisa toda. Exato, tem luz e tal. Mas o Lula não se entrega. Tem o ato da Dona Marisa no dia seguinte, ele desafia a lógica da justiça. As pessoas, mas ele não devia ter se entregado. Não dava para ele não se entregar, ele não tinha um movimento de massa. Ele se pauta, ele é um repórter especial, ele se pauta o horário que ele vai se entregar. Então ele fica, o sábado, acaba com a capa das revistas. A capa da Veja, do Dia, se depois você pegar aí, é uma derrota jornalística, porque é um desenho de um cubano que vive nos Estados Unidos, que faz capa para Time, a Veja com esse jeito, o Jeca, deles, vamos pegar um artista cubano, que mora nos Estados Unidos, que já desenhou o Trump na capa da Time, já desenhou capa da Economist, não, mas das americanas. Eles fazem um desenho horroroso do Lula atrás de grades. Por quê? Porque eles não têm o principal, a foto do Lula algemado. Não existe. O Lula quebrou jornalisticamente a Veja, uma derrota, uma inépcia jornalística dos caras. E ele vai para a cadeia e a foto é a foto que eles não podem publicar, que é daquele menino, o filho da Carol Proner. Isso, exatamente. Aquela foto de drone do Lula no centro da multidão. Que é a foto do momento, É a foto do ano. Le Monde ficou com ela com essa foto Isso. no seu perfil, enfim. Não, e o Le Monde fez uma matéria falando por que a imprensa brasileira não publica essa nota? Por que não publica? Então, do ponto de vista da imagem, da comunicação, eu nunca vi também o sujeito pauta a sua prisão. Quer dizer, é um quadro de extrema defensiva. E nessa defensiva, eu falo que você dá a volta. Eu falo o que você, a imagem que você vai botar, a reportagem que você vai fazer. Isso é um poder que os caras têm medo. E quando você prende o Lula, tá bom, vamos colocar o homem lá, o quebrado, na cadeia. Não, mas colocar o homem quebrado, para eu chegar lá na cadeia, eu tenho que passar por essa multidão que está em volta. Então eu não mostro mais o Lula. Notícia de que o médico não pôde visitar, saiu em lugar nenhum. Do Esquivel, a gente sabe pelas redes sociais, de que a Dilma foi visitar e não pode. Então, assim... Leonardo Boff. Então a imprensa foi derrotada na prisão do Lula. A Veja não pode cantar de galo, que ela... Tanto que a semana seguinte eles mudaram, fizeram a capa do chanceler lá na... O Lula virou uma batata quente para eles. Não que esteja solucionado. Existe uma derrota das forças democráticas. Mas nessa derrota, a direita está... Até porque, com tudo que aconteceu, eles não têm candidato, né? Não tem Não quem tem impor. candidato. Tem quem impor. É candidato, então... Estão se digladiando, estão se comendo. Quanto mais demonstrações de força eles fazem, mais eles se desgastam. Então você bota a cavalaria para lá na praça, lá em Curitiba, tinha cavalaria em volta da praça. Para quê? Fica uma coisa estúpida, desproporcional. Intervenção militar no Rio de Janeiro. É assassinada a Marielle durante a intervenção, a criminalidade aumenta. Você não esclarece um crime, porque seguramente é alguém do aparato de segurança, ou milícia, ou PM, sei lá quem, que fez aquele atentado no centro da cidade, que qualquer polícia investiga, vai atrás, fareja o que é. Não, você não pode dizer quem foi. Então, não quer dizer que nós estejamos bem, nós estamos num quadro de recuo. Nesse quadro de recuo, eles não estão nadando de braçada. É isso, então? É isso, Marigoni? Eu tive um acesso de tosse aqui, mas segue o baile. Ainda bem que não foi alergia minha. Não, é essa gripe aqui. Pegou também o melzinho aqui, já tá bom. A gente teve aqui tendo uma audiência muito fiel aqui ao longo muita gente ficando ao longo aqui da entrevista. Convidar todo mundo a compartilhar essa nossa conversa sobre a situação política, econômica da América Latina, da Venezuela, sobre o Brasil, né? Uma aula de história aqui com o Marigoni também, e tudo isso vai estar no nosso site, o tutameia.jor.br, daqui a pouco, né? E o nosso canal no YouTube, que eu estou botando aqui, já está aparecendo, ó. Já está aí. Então, fica mais fácil aí, ó. Presta atenção aí. O canal no YouTube, a gente, estamos muito felizes aí que já estamos com mais de 1.000 inscritos, né? É uma vitória aí pra gente em pouco mais cerca de 3 meses. Isso. Então o canal no YouTube é esse youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia.
se inscreva lá para ficar ligado nos vídeos que a gente publica. E a gente tem um final especial aqui, né? Conta a história, antes de mostrar aí, conta a história. A gente quer falar com Augusto de Campos e a gente não conseguiu falar, mas ele mandou para nós uns contrapoemas. Isso, contrapoemas. Ele falou que ele não ia dar entrevista, mas que as opiniões dele sobre a situação do Brasil hoje, sobre a realidade, já estão explícitas nesses poemas. Vamos pôr os contrapoemas. Isso. Ó, isso aqui é sobre vou botar aqui, é a situação, né, da América Veritas, né, dados aqui do Banco Mundial, falando sobre os avanços, né, entre 2004 e 2014, a parcela da população que vivia com menos de $1,90 por dia caiu de 11% para 3,7%. Apesar desses avanços, o país ainda é extremamente desigual. Os 40% mais pobres têm 12% da renda total, enquanto os 20% mais ricos têm 56%. Daí ele mandou um segundo, que é exatamente o que o Maringoni estava falando, da mídia. Né? Cavecane e Cavemídia. Cavemídias. Que é uma inscrição que tem numa casa em Pompeia. É Cavecane, cuidado com o cão. Cuidado com o cão, exatamente. Em latim. É uma casa nas ruínas lá de Pompeia. Pompeia foi aquela cidade do sul da Itália que sofreu a erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 da era cristã. Quando ela foi desenterrada no século XIX, uma das casas tem um azulejo, que é um aviso de cuidado com o cão. Está lá, para a gente visitar e tal. Então é o Cavecane. E aí é o Cavemídia, cuidado com as mídias. Isso. Que é Cavecane, está embaixo a inscrição original. Cavecane, aqui. E aí ele mandou um outro, que é Constituição Federal, que se chama Cláusula Pétrea. Constituição Federal, artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quer dizer, diz tudo aqui do que está acontecendo, a prisão do presidente Lula, né, contra a própria lei maior do país. E o que ele mandou aqui também, Lula livre, paranaicos no Pinel. É ótimo, né? Então a gente fala. Tá com tá com um delay. Tá aqui o Lula livre. É isso. E a gente vai acabar, então, fechar o programa com o Lula livre no final, agradecendo demais aqui a presença do Maringoni hoje. E que é isso, né? É isso. Vamos. Eu quero só agradecer e falar o seguinte: eu desaprendi o que eu aprendi fazendo campanha eleitoral. Que eu, fazendo muita media training, eu treinava dar entrevista e responder todas as perguntas em 30, 35 segundos. Aí, com esse vício de professor, você fica nesse blá, 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 vocês têm que cortar. Não, a gente aqui não quer cortar. Mas eu quero agradecer demais a vocês dois, a Eleonora e o Rodolfo. Muito obrigado à paciência de todos. Então vamos lá com Lula livre. Lula livre. Por Augusto de Campos, o nosso bravo pai da poesia concreta, 87 anos, produzindo e mandando esse contrapoema para nós.